Você gosta do que faz ou aprendeu a aguentar? Essa pergunta tem ecoado na cabeça de muita gente quando o assunto é carreira em 2026. E é sobre esse momento de dúvida, decisão e planejamento que a gente vai conversar agora com a mentora de carreira, Darlen Bodak. Darlen, muito bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada pelo convite, Keltrin. Para mim é um prazer, é uma honra, né? Voltar à minha cidade natal e estar aqui com você para a gente poder falar um pouquinho sobre carreira, né? E Darlen, assim, ó, eu começava dizendo que muita gente, às vezes, se pega muito ao trabalho que tem ou a profissão com medo da questão financeira. Tenho contas a pagar, então tenho medo de fazer um movimento. Mas na sua experiência mostra que esse é o principal fator ou existem outros motivos? É bem pessoal quando a gente olha para a carreira e busca compreender o que é especial para cada um, né? O ideal é que nós tivéssemos tempo e também conhecimento para que nós pudéssemos abrir para os nossos filhos aquilo que faz os olhos deles brilharem, né? Então é por isso que hoje a gente fala bastante na transição de carreira e o quanto que a transição de carreira ela pode ser útil. E muito acontece numa virada de chave dos 30 e alguma coisa até os 40 anos que muitos profissionais têm. Começa, como você disse, né? Aquele aguentar começa a ficar insuportável e daí, eu preciso começar a olhar o que está acontecendo na minha carreira para que eu possa entender para onde que eu devo ir, o que eu devo fazer ou até mesmo descobrir o que gosta. Então, durante esse processo de transição de carreira, a gente faz todo um estudo para entender. E muitas pessoas conseguem fazer a transição porque daí, como você disse, né, já tem os boletos mais ou menos encaminhados ali e daí consegue fazer essa transição ou migrar, até como a gente chama, né, são as transições 45, 90, 180 e daí cada uma vai trazendo uma possibilidade para o profissional. Eu perguntei na questão do dinheiro, mas você como mentor, às vezes numa conversa identifica que a causa raiz ela é muito mais profunda. Às vezes é aquele medo de dar um passo a mais, achar que não é capaz, ou enfim, a questão até mesmo familiar, que é estar em lugares onde não estiveram antes, né, as pessoas da sua família. Então, existem outras causas também que impedem as pessoas de fazer movimentos. Com certeza, e principalmente, por exemplo, assim, imagine pais que já têm escritórios funcionando, ou que tem um consultório de odontologia, ou é médico, já olha para aquilo, olha só, eu já abri o caminho, agora você vem junto, mas nem sempre aquele jovem está preparado, né? E a influência dos pais, muitas vezes ela é tão forte, que eu tenho um programa de mentoria em São Paulo, justamente para a área de tecnologia. E o que a gente percebe, principalmente para as meninas? Quando começa aquela dificuldade na faculdade, né? Porque não tem lugar que não vá ter dificuldade. Isso não existe. Aí começou aquela pouquinha dificuldade, estou indo ruim numa matéria, é isso, é aquilo. Isso não é para mulher. Aí é onde acaba desistindo e procurando outra coisa. Só que lá na frente a conta chega. E essa profissional que de repente estava passando por dificuldade em determinada matéria, poderia ter a ajuda de um colega, poderia ter a ajuda de um professor e se desenvolver e fazer o que realmente gosta, acaba não indo para essa carreira por conta dessa interferência. Acho espetacular essa observação porque muitas vezes a atuação profissional, a prática é diferente da faculdade. Então, se você se basear só na matéria que é difícil, que é chata, você não vai experimentar, não vai desfrutar do que a carreira pode te oferecer depois de formada. Exato. Né? Além disso, Darlen, Darlen é um nome tão diferente quanto o meu. Eu me preocupei tanto em falar o nome dela certo que agora eu estou presa ao nome. Mas assim, quais as habilidades nessa época que a gente está vivendo de mudanças tecnológicas, né, com a IA cada vez mais tomando espaços, quais as habilidades que você acha que serão importantes, fundamentais, independente da carreira? A gente está entrando numa época bem crítica agora quando a gente fala de mercado de trabalho, né? Então, muitas profissões que a gente via ali em pleno vapor, cursos da moda, vão deixar de existir para começar a dar espaço para outras possibilidades. Olhando para possibilidades, o mercado está buscando agora por pessoas com soft skills, com capacidades humanas desenvolvidas ou em desenvolvimento. E pasmem, uma das mais procuradas, até as entrevistas de emprego, elas começaram a mudar bastante, é o pensamento crítico.
E por que a gente fala de pensamento crítico, né? Entre outras coisas, a comunicação, esse olhar para o humano. O pensamento crítico está sendo muito necessário, principalmente na questão da programação, da utilização da inteligência artificial. Porque a gente vive na era da tecnologia, mas muitos jovens ainda não entenderam como que a tecnologia realmente funciona. E o quanto que ela precisa, né? Até a gente estava comentando que nós somos da época da Barça, a gente se formou sem Google. Então, hoje, quando a gente precisa escrever um prompt, a gente tem repertório. A gente tem todo um conhecimento, a gente tem ali uma vida de pesquisa, uma vida de escrita, e isso é muito importante quando a gente fala do pensamento crítico, saber perguntar. E muitas pessoas, dentro da sua própria carreira, elas estão sempre preocupadas, o que eu vou responder? Aí eu sempre digo, mas por que não o que eu vou perguntar? O que você vai perguntar para você descobrir mais coisas, mais elementos, para que você realmente possa criar ali um roteiro melhor? E isso faz a diferença. E se você pudesse dar um conselho para quem começa 2026 inseguro sobre o futuro, qual seria? Comece escrevendo as suas metas ali no seu papel. Então, quando você começa a escrever essas metas, a maioria dos profissionais, o que pensa? Em realizar tudo ao mesmo tempo. Mas ao invés de fazer isso, coloquem depois essa lista em ordem de importância. Quando você coloca na ordem da importância, você começa uma atividade por vez. E depois ela vai tendo um efeito cascata e daí você consegue ter um direcionamento melhor. Maravilha. Bem, é um assunto que a gente não consegue esgotar, então pouco tempo, mas Darlene Bodac, para você seguir nas redes sociais, ela traz dicas, muitos conteúdos importantes. Inclusive chegou um WhatsApp, Darlene, vamos dar uma olhadinha, a produção separou? Olha, se eu voltasse o tempo, eu mudaria de profissão. Sou pizzaiola hoje em dia, mas sempre trabalhei no comércio. O comércio é muito cansativo e estressante. Se voltasse o tempo, eu estudaria e passaria longe do comércio. Marília, obrigada pela sua participação. Tem mais mensagens, produção? Tem sim. Rosimari, olha, trabalho de voluntária em um bazar beneficente aqui em São Francisco do Sul, amo de paixão. Se dependesse de mim, eu iria de segunda a sábado, mas são apenas 9 horas por semana. Me sinto muito bem. Olha, dois pensamentos distintos, né? Uma, gostaria de passar mais tempo no trabalho, porque se sente produtiva, se sente parte, e a outra, quando fala em comércio, quer passar longe. Tem mais participações? Olha... Já foi? Ada Sol, boa tarde, sou professora com orgulho, não troco por nada, é meu presente de Deus. Então, Thea, compartilhamos um pouquinho com a Darlene as mensagens que chegaram, eu agradeço muito a sua participação, seja sempre muito bem-vinda aqui no Ver Mais. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, uma honra. Obrigada.